os teus olhos e abre juntamente com os teus olhos a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo do 11, nós vamos ler até o versículo 17. Deus é o Deus da ressurreição, amém? Nós cantamos aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E no meio da ministração, presta bem atenção que Deus tem uma palavra para uma pessoa aqui. A semana toda eu fiquei inquieto, e eu falava, Deus, e desde o domingo passado, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu relutava, eu queria pregar algo que fizesse barulho, que fizesse, movimento. O pregador sempre é assim, né? E o Espírito de Deus me fez lembrar, você já passou dessa fase, você já não vive mais assim, eu quero que você pregue isso. Então, eu deixei isso, amém, acontecer para que seja para a glória do Senhor. E Deus vai falar conosco hoje. Lucas 7:11, a palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. E também os seus, vamos lá, igreja, participa, e também os seus, amém? Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. A viúva tinha, amém? E grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. Presta bem atenção, eu estou lendo na versão King James, ela é a versão atualizada. Eu estou traduzindo muitas palavras que você está lendo aí, e está sendo diferente da minha aqui, mas é só a tradução, amém? Eu estou lendo na versão atualizada, da versão King James, então talvez vai ter um pouquinho de diferença só nas palavras, mas o significado é o mesmo, amém? Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e encorajou, não chores, e aproximando-se, tocou no esquife, ou seja, no caixão. Então, os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado. O jovem estava? E começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e região circunvizinhas, amém? Com a tua Bíblia ainda aberta, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é fiel. Senhor, queremos nesta hora, Senhor, tão somente pedir a Ti que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, Senhor, para entendermos com clareza a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, o homem tem invenções na mente. O homem, Senhor, cria, Senhor, situações, ó Pai, de invenções na cabeça. Mas o Senhor é o Deus que explica com precisão. O Senhor que fala, ó Deus, ao coração dos Teus filhos. Por isso, nesta noite, Senhor, tira, Senhor, da minha mente toda a imaginação humana, ó Deus, todo sentimento humano, para que eu possa ministrar, Senhor, ó Deus, a Tua palavra de forma espiritual e falar da parte do Senhor. Que o Teu Espírito Santo tome a minha vida e fale de forma gloriosa aos corações daqueles que estão ouvindo, não só dentro deste templo, mas também, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai, online, assistindo, ó Pai, pelas redes sociais. Abençoa, Senhor, o Teu povo e aquele que deu ouvido à Tua palavra e hoje estão, ó Pai, ligados a esse altar. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. E você diz: graças a Deus, amém? Jesus venceu a morte por nós, amém? Jesus venceu a morte por nós.
Hoje você vê aí nos vídeos de TikTok, esses vídeos curtos que tem por aí, as pessoas colocando alguns vídeos, algumas falas, que na minha época, 15 anos atrás, eu já mencionava isso nas minhas mensagens. E hoje eu lembro que eu falei para minha filha, ela falou: ah, pai, eu vi isso no TikTok. Sim, você ouviu isso agora. Mas isso já fazia parte das minhas literaturas de cabeceira, quando o pai estava fazendo ainda preparação teológica para ministrar. Então presta bem atenção, você já deve ter ouvido aí falar sobre ferro, que o ferro é forte, aí o fogo, quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Só a Ingrid? Levanta a mão, todos que já ouviram essa. Então tá bom, para quem não ouviu eu vou falar, amém? Então esse texto ele diz assim, dizem que o ferro é forte, mas aí o fogo, ele queima e derrete o ferro. Aí as pessoas falam que então o fogo é forte. Mas aí a água vem e apaga o fogo. Então a água é forte. Mas aí vem o vento e dissipa a água. E aí as pessoas falam: a água é forte. Mas aí o vento vem e sopra a água e faz ela caminhar. Então eles dizem: o vento é forte. Mas aí a montanha vem e para o vento. Aí as pessoas dizem: não, então o vento é forte, então a montanha é forte. Mas aí vem o homem e com as suas máquinas destrói a montanha, cava, faz buraco, faz passagem. E aí as pessoas falam: o homem é forte. Mas aí vem a morte e destrói o homem. Aí as pessoas falam: opa, então não tem para ninguém, a morte é forte. Mas aí veio o meu e o seu Jesus, morreu e ressuscitou e venceu a morte. E mais de 2000 anos nós declaramos: Jesus é forte. Jesus é forte, porque Ele venceu a morte. E eu quero dizer para você, depois nós vamos discorrer aqui esse texto que nós lemos. Esse Jesus que nós declaramos que Ele é forte há mais de 2000 anos atrás, e nós vamos fazer isso até a volta dEle triunfante, nós falamos com propriedade, porque não é um Jesus que está preso nas literaturas, não é um Jesus que está simplesmente preso nas páginas da Bíblia, porque se assim fosse, eu e você já teríamos largado, porque aquilo que traz emoção, uma hora acaba, aquilo que traz emoção externa, uma hora vai embora, mas aquilo que permanece impregnado em nós, se torna vida em nós, e tudo que se torna vida, se torna algo, parte de nós, nunca sai de nós. Então quando você e eu verdadeiramente aceitamos a Jesus, nós trazemos para dentro de nós essa verdade inabalável que é a ressurreição de Jesus. E sabe por que Ele ressuscitou? Para trazer vida para mim e para você. Agora vamos para o texto para nós entendermos o que o Espírito de Deus está falando conosco. Jesus estava na cidade de Cafarnaum no dia anterior. E segundo alguns estudiosos, entre Cafarnaum e Naim é mais ou menos uma distância de 50 quilômetros. Ora, 50 quilômetros é muito longe, um pouco longe. Se nós tomarmos mais ou menos uma medida, uma vez eu fiz isso, saí da minha casa com o carro, até aquele depósito que tem lá na Baixada do Monte Mora, ali dá 10,5 quilômetros. Então multiplica isso por 5 vezes, Jesus andou todo esse percurso para ir até a cidade de Naim. E nota uma coisa interessante que eu e você lemos aí no texto, por isso que é importante nós examinarmos, não simplesmente lermos. Jesus nunca ensinou eu e você a ler Bíblia, Jesus nunca ensinou eu e você a ler as Escrituras, Jesus nos ensinou a examinar as Escrituras, que é muito mais além do que uma simples leitura. Ora, eu leio uma planta de casa, eu leio uma revista, eu leio um jornal, agora a Bíblia não, eu examino. Por quê? Porque as preciosidades, elas não estão expostas. As coisas preciosas da Escritura não estão expostas de maneira fácil para você achar. Elas estão escondidas, para que você procure, para que você busque com cuidado e com zelo, para que você possa achar. Então vamos achar aqui uma pérola importante aqui. Quando você leu eu e você vai ver aqui no 11, que é o primeiro versículo que nós lemos, que Jesus ele estava em uma missão em outra cidade, lá em Cafarnaum. Se vocês pegarem os fatos cronológicos, você vai ver que antes disso, no dia anterior, Jesus havia curado o servo de um chefe de Cafarnaum, de um soldado
de uma pessoa influente lá em Cafarnaum, um centurião. E aí Jesus então ele vai caminhando. Muitas pessoas estudiosas dizem que era caminho de um dia, simplesmente porque o texto está dizendo que no dia anterior Jesus estava em Cafarnaum e nesse dia ele aparece aqui já entrando. Ele não está dentro de Naim, presta bem atenção, ele não entrou. Depois vamos entender o porquê que Lucas ele faz questão de narrar isso de forma tão precisa. Colocar dentro, amém, da narrativa geográfica o ponto aonde aconteceu o milagre. Então aqui diz que ele estava a caminho da cidade de Naim. E quando estava entrando, já estava saindo às portas o cortejo fúnebre para levar o menino, filho único de uma viúva. Ora, que coisa triste. Se nós pegarmos a cidade de Naim, era uma cidade que estava na região da Judéia. Até hoje, tá? Até hoje existe esse ponto lá como um ponto turístico. Presta bem atenção. Quando Jesus está chegando, ele não entrou na cidade. O cortejo já tinha saído das portas da cidade, já estava a caminho, porque o cemitério não ficava dentro da cidade, o cemitério ficava fora da cidade. Era assim que eram as cidades constituídas antigamente. No tempo bíblico, ficava para o lado de fora. Então já tinha saído das portas da cidade, e Jesus então encontra essa viúva, que agora já não era só viúva, mas era uma mãe que havia perdido o seu filho e já não tinha mais ninguém, porque a Bíblia deixa bem claro que era o seu filho único. Deixa eu contar para você, ou tentar narrar aqui, os poucos momentos que o Espírito de Deus nos faz compreender como é que foi a vida dessa mulher. Talvez a vida dessa mulher, ela seja parecida com a minha e com a sua em alguns momentos. E talvez eu e você, talvez nós não perdemos o que ela perdeu, em proporção, talvez em valor, mas chegamos a perder algo que nos tirou a estrutura. Então pensa bem, ela e o seu marido e o seu filho único, vivendo uma vida totalmente feliz, abençoada, aonde um dia no altar ela entregou, amém, o seu coração para o seu marido, entregou a sua fidelidade e passou então a viver uma vida a dois. Quando pensa que não nasceu uma criança, e então você pai, você mãe, você consegue descrever a alegria que é quando nós somos pais e mães pela primeira vez? É uma alegria imensurável, é uma alegria muito assim, tremenda, do céu mesmo, porque a gente fica extasiado, a gente vai para o nosso dia a dia de trabalho com um objetivo maior agora não é só mais eu, já não é só a minha esposa, agora tem uma criança que depende de nós. Então uma alegria que tomava aquela casa, era essa alegria de estar vivendo dentro de um ambiente onde uma família feliz habitava. Mas um dia, como nós sempre pregamos aqui, o cristianismo não é só alegria, não é só sorriso. O cristianismo tem alguns momentos que nós choramos, que nós ficamos sem chão, que nós perdemos alguém, que nós entristecemos, porque cristianismo de dentes expostos, cristianismo de sorriso não é o cristianismo bíblico, porque o cristianismo que eu e você conhecemos é o cristianismo que, infelizmente, existe todas essas situações, mas por dentro sempre estamos confiantes naquilo que acontece nas nossas vidas. E aí imagine comigo, um dia chega a notícia para ela: olha, o seu marido infelizmente morreu. Poxa vida, que tristeza. Talvez os planos que ela estava fazendo naquele dia, ela teve que jogar fora, porque não ia mais dar, porque aquele a qual ela compartilhava a sua alegria havia sido tirado dela. Mas aí ela se recompôs, pegou os cacos, se juntou, se fortaleceu, ela e a criança, e começaram a viver a sua vida. Mas
Um dia, como o outro, chega a notícia: o seu filho morreu. Agora imagine o coração dessa mulher. Quando você leu comigo aqui no versículo 13, aqui a expressão Senhor é a expressão hebraica que diz curios, que diz que é o único, Ele é o único que pode afastar a dor de nós. E Ele é o único que pode afastar a morte do nosso coração e da nossa alma. Então está se referindo a esse Jesus que eu e você estávamos há pouco glorificando aqui no altar, e ainda estamos glorificando através da palavra. Então esse Jesus, ele olha, e a Bíblia vai dizer que ele se compadece daquela mulher. E aquele menino, segundo a palavra, estava morto. E aí ele chega, e aí imagine a tristeza no coração daquela mãe que já estava saindo para enterrar. Talvez as pessoas que estavam fazendo o cortejo, talvez as pessoas que estavam carregando o problema, carregando o caixão, não via a hora de chegar logo lá na sepultura para poder depositar o caixão ali, ir para casa e deixar ela chorar. Aí você vai pensar: poxa vida, um pouquinho mais, Jesus não tinha pego. Um pouquinho antes, talvez Jesus tinha entrado pelo portão da cidade e não tinha encontrado ele, mas Jesus, ele não se atrasa. Para mim e para você foi novidade, para os discípulos foi novidade, mas Jesus já sai de Cafarnaum sabendo do que está acontecendo. As coisas com Jesus não são por acaso, Ele é Senhor do universo, Ele sabe das coisas, e aí Ele chega no momento certo, e Ele então faz o milagre, e diz para aquela mulher: toma o seu filho. E a Bíblia vai dizer que o menino começou a falar, e as pessoas não saíram correndo, assustadas, não. Eles começaram a glorificar a Deus, e dizer: olha, Deus está olhando o teu povo, e veio salvar o teu povo. Deixa eu dizer, nós lemos aqui, repetimos e frisamos bem, que existia duas multidões que seguiam Jesus. Os discípulos, que eram aqueles que estavam próximos, duas multidões distintas, mas não se engane, totalmente diferente. Existem duas coisas somente que tinham em comum aquela multidão, as duas multidões. Qual eram elas, pastor? Primeiro, eles estavam ali por causa de Jesus, tanto uma quanto a outra. Segundo, eles estavam falando de Jesus, tanto uma quanto a outra. Porém, a distância é longa. Por quê? Porque os discípulos estavam perto. Os discípulos querem aprender, os discípulos querem seguir Jesus. A multidão só quer ver os milagres, a multidão só quer contemplar as coisas que estão acontecendo para poder se alegrar. Mas aquele que está perto quer aprender, quer crescer, quer dizer: estou aqui, Jesus, sou discípulo, não sou multidão, estou aqui, eu quero ver, eu quero entender como é que faz, eu quero fazer a obra, eu quero ser instrumento do Senhor. E muitos desses que estavam do lado de Jesus foram os que deram continuidade à igreja, e depois pregaram o evangelho, fizeram milagres, curaram, libertaram, até ressuscitaram mortos como Jesus havia feito. Então deixa eu dizer para você, Jesus, esse Jesus aqui, Ele é o único que pode afastar. Presta bem atenção, a palavra não é nem afastar, a palavra correta para esta expressão aqui, grega, de curios, é extinguir o mal da sua vida. Mas como assim, pastor? Você acabou de falar que o cristianismo não é só alegria, mas é dor. Sim, mas presta atenção, para você entender o que o Espírito de Deus está falando. Deus, Ele quer extinguir o mal que está em você até aqui. Se depois acontecer algum mal, é consequência do seu caminho, mas aquilo que está te impedindo você de andar, de caminhar, de crescer, de viver, essa noite Ele quer arrancar de você.
Porque esse mal, ele só vai permanecer em nós se nós quisermos carregá-lo. Se as pessoas quisessem carregar aquilo, estivessem felizes ao invés de chorando, Jesus não teria compadecido da mulher. Mas ele viu a dor. Por isso que a igreja depois foi orientada. São duas categorias que nós não podemos desprezar nunca. E você não vê Jesus nunca desprezando, que são as viúvas e os órfãos. E a Bíblia ainda vai dizer que nós, para sermos igreja verdadeira, temos que socorrer os órfãos e as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, e que carecem, necessitam de um apoio, de oração, de auxílio, orientação. Então aqui Jesus olha e vê a dor, vê o sofrimento. Então Jesus opera um milagre para os discípulos que estavam junto, que estavam perto. Eles sabiam que ia acontecer alguma coisa maravilhosa, bonita, espetacular. A multidão não, a multidão fica esperando. Então nós não podemos estar inseridos na igreja como multidão, porque Jesus não olha a multidão. Quando Jesus olha para nós, Ele não vê os irmãos da comunidade. Não é assim que Deus olha para nós. Deus, Ele olha indivíduos. Não é rebanho. Rebanho é a igreja. Ela se arrebanha para poder estar junto, no calor, na comunhão. Mas quando Deus olha para a igreja, Deus olha para indivíduos, pessoas que têm problemas particulares, pessoas que estão felizes por motivos particulares. Quando nós glorificamos a Deus, eu não posso glorificar a Deus só pelos seus motivos. Eu tenho que ter motivos, porque isso vai fazer sentido para mim. Se eu não conheço aquele no qual eu estou elogiando, um dia eu vou questionar a minha fé. Um dia eu vou falar para mim, peraí, eu não tive nenhuma experiência com ele. Eu ouvi o pastor fulano, o pastor ciclano, o irmão falando, mas eu ainda não tive. Então você ainda está no meio da multidão. Você ainda está acompanhando Jesus de longe. Você está convencido de que Ele é o Senhor, mas ainda não está convertido ao Evangelho, disposto a largar. Porque a multidão estava acompanhando, não tinha compromisso, os discípulos tinham compromisso. E que compromisso é esse, pastor? O compromisso de você santificar a sua vida, de você depositar a tua vida no altar, de você depositar o teu coração no altar e a partir dali passar a viver uma vida no altar de Deus, passando a ser uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa que vá buscar ao Senhor com o coração íntegro e sincero. Então, quando nós olhamos para esse texto, essa viúva, ela foi uma privilegiada, porque segundo as únicas 3 narrativas de ressurreição que Jesus faz, contado pelos evangelhos, as únicas 3, essa aí foi a primeira delas. Ora, se lembrarmos, a filha de Jairo, e depois o seu amigo Lázaro. Então, em primeiro, na cronologia, primeiro o filho dessa viúva, e depois os demais. E ela foi então privilegiada de poder ver o seu filho que ela já tinha no coração. Porque quando um pai e uma mãe olham para o seu filho no caixão, não existe mais para aquele corpo esperança. Ela sabe que não vai mais ter o seu filho correndo pela casa, ou chegando de tarde, dando um beijo na mãe, ou conversando com a sua mãe. Por isso que nós aprendemos sempre, não perca o seu tempo com coisas tóxicas, com coisas sem sentido. Porque esses dias eu postei no Facebook, é interessante as pessoas, elas convivem com o mal das pessoas, elas convivem enquanto vida com as coisas ruins, e aí quando a pessoa morre, ela descobre o quanto aquela pessoa era boa, e aí lá no velório começa a exaltar as qualidades, mas nunca falou pessoalmente para a pessoa, porque estava acostumada a conviver com o mal,
como as coisas ruins. Então nós, como crente, como servos de Deus, temos que deixar isso de lado. Temos que começar a ver as coisas boas nas pessoas, as suas qualidades, as suas virtudes, para que a gente possa conviver, porque vai chegar um dia que você não vai me ver mais aqui, vai chegar um dia que eu não vou te ver mais aí. Como nós já perdemos muitos irmãos que sentavam nessa cadeira e glorificavam conosco, e hoje já não estão mais aqui. E será que nós aproveitamos todos os momentos bons que tínhamos, que Deus proporcionou para nós? Você homem, você mulher, será que você aproveitou todos os momentos com o seu marido, com a sua esposa? Ou você só sabe olhar os defeitos, ou você só sabe olhar os defeitos dela ou dele? Ou você também aprendeu a conviver somente com o mal, somente com os defeitos? Então não espere você perder, para que você veja que tinha muita qualidade, muita coisa boa para ser vivido. Você, filho, que fica questionando e criticando o seu pai, que vive humilhando o seu pai, um dia ele não vai estar mais do seu lado. E aí você vai começar a ver o quanto você perdeu de estar junto com o seu pai, de abraçar o seu pai, de beijar o seu pai, de ouvir a voz do seu pai, de ouvir os conselhos do seu pai. Mas aí você perdeu. Eu me recordo que o meu pai, ele faleceu no ano de 2010. E nós vivemos uma vida lá em São Paulo muito tribulada. Não conhecíamos o evangelho nessa época. E aí, quando eu me converti ao evangelho, pastor Douglas, eu me tornei o melhor amigo do meu pai, porque ele trabalhava comigo. E era engraçado que nós aproveitamos o máximo, eu em particular, aproveitei o máximo. Eu falei, eu não vou lembrar das coisas ruins lá de trás, o mal que ele fez para nós lá atrás. Não, eu quero viver o melhor desse homem, porque eu sei que ele tem o melhor. E aí aquilo começou a fazer bem para ele. E os meus irmãos, do mesmo jeito, começou também a dar esse carinho, esse afago. E aí começamos a ter um relacionamento sadio. Ele ficava no portão, quando ele não ia comigo para as obras, ele ficava no portão me esperando para poder conversar comigo. E hoje, quando eu chego em casa, eu olho, eu não vejo mais meu pai. Então isso não me traz tristeza, porque eu aproveitei o que podia ter sido aproveitado. Então, o que Deus fala para nós nessa noite existe muita coisa boa que você está perdendo. Existe muito momento bom que você está perdendo, filho, com o seu pai. Existe muito momento bom, mãe, que você está perdendo com o seu filho. Existe muito momento bom, marido, que você está perdendo com a sua esposa. Existe muito momento bom, esposa, que você está perdendo com o seu marido. Então talvez essa mulher aqui, por muitos dias, ela tenha vivido isso, por ter perdido o seu marido. Talvez a dor, o choro, talvez era lembrando que ela não vai poder fazer mais o que ela queria fazer. E talvez passava na cabeça dela de ele enterrá-la. Mas Jesus, ele chega ali e mostra, olha, isso aqui não é o mais importante. Ele dá para ela o filho de volta, mostrando que ele é o Senhor da vida. Ele pode trazer à vida o que ele quiser, quem ele quiser, porque ele é Deus. Mas aquele menino um dia morreu. Um dia aquela mulher morreu. Porque isso não foi o mais importante. O mais importante foi entender que um dia alguém passou na minha vida e restaurou uma ferida que estava doendo. E quando eu pensei que eu já não teria mais ninguém, apareceu esse homem e me trouxe a alegria de novo, de poder morrer e o meu filho me enterrar. Então a alegria daquela mãe, ela foi completa, porque conheceu Jesus e recebeu o seu filho de novo nos braços. Deixa eu dizer algo aqui para você. Você está aqui nesta noite, tem uma pessoa aqui que o Espírito de Deus falou durante a semana. Escuta bem as palavras que o Espírito de Deus falou para você, depois você vai dizer para você mesmo se Deus não está aqui e não está falando com você.
Você questionou durante a semana o seguinte, presta bem atenção. Você disse que a caminhada já tinha acabado. Parecia que já não tinha mais nada para fazer para o Senhor. Sabe aquele sentimento de chegou o fim da estrada? Senhor, é o fim, não tem mais o que fazer. Deus está dizendo, não chegou ainda. Tem muita coisa ainda para fazer. Tem muita coisa ainda para fazer. E o Espírito de Deus manda te dizer o seguinte: não é o homem que cuida da tua casa, não é o homem que cuida da tua família, não é a tua sabedoria que mantém a sua casa de pé, não é os seus conhecimentos que faz a tua casa estar de pé. Jesus está dizendo para você nesta noite, que por mais que parecia que já não tinha mais para onde ir, Ele está dizendo que Ele está restaurando no teu coração todos os caminhos que estavam fechados, tudo aquilo que estava obscuro, Ele está voltando a trazer luz. E presta bem atenção, Ele vai fazer um milagre na tua vida nesta noite. E esse milagre ele vai ter uma duração de 5 dias, presta bem atenção. O Espírito de Deus está aqui, igreja. Nós não somos contador de história. Nós não somos contador de história. Nós não somos agitadores de auditório. O Espírito de Deus está aqui. E há temor no nosso coração para abrirmos a boca e falar isso. Essa bênção que vai ser produzida hoje, ela vai estar dentro do teu coração queimando por 5 dias. E depois você vai ver ela florescendo na tua vida, ela germinando, e você vai ver os frutos que vai ser produzido através dessa bênção, desse milagre. Por mais que pareça estranho, pastor, por mais que parece que eu não estou me localizando, pastor, nessa mensagem. Meu Deus, irmãos, quem me conhece aqui sabe, os pastores que convivem comigo, os irmãos que convivem com a gente aqui no altar, sabem como o pastor Maurício ministra. Mas hoje, nós temos que fazer, além daquilo que Deus manda, tem algo maior aqui, para ser feito da parte de Deus, pela tua vida. E eu quero fazer isso com excelência. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero ser canal de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus. O que menos importa aqui é a voz do pregador. O que menos importa aqui é a fala do pregador, a dicção do pregador. Mas o que está saindo da boca do pregador é que é importante para a tua vida e para a tua casa. Aquela mulher estava triste. Aquela mulher estava chorosa, mas Jesus vem e traz conforto para aquele coração. Então o único que tem poder para extinguir toda a tristeza dos nossos corações está aqui. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Se a tua vida está bagunçada, pede perdão para Deus, e lembra do que o Espírito de Deus está falando. Não é para você abrir mão, não é para você correr, não, é para você ficar. Peça perdão, se restaure e continue a caminhar. Não é para você dizer, não, eu não sou digno, eu não vou tomar, eu não vou participar, eu estou errado. É por isso que você veio aqui, porque o Deus que extingue sofrimento, extingue o pecado, extingue toda dor, está aqui para tirar do seu coração a dor e o mal que está no seu coração. Daqui para frente é você e Deus, mas esse é o divisor de água na tua vida. É o momento em que você tem que fazer um desafio para você mesmo e falar, não, eu quero mudança, eu quero a partir de hoje mudar, eu quero a partir de hoje fazer diferente. Porque o Jesus que eu e você conhecemos é um Jesus que faz milagre, que fazia milagre e vai continuar fazendo milagre. Os milagres não pararam, não cessaram.
As pessoas costumam dizer isso porque estão envolvidas com o corre-corre do dia a dia, mas Jesus continua fazendo milagre. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua salvando, Jesus continua operando milagres. Não mais nem menos, nem maior nem menor. Jesus, o milagre de Jesus não é catalogado assim, porque por se tratar de ser humano, cada milagre tem a sua importância. Desde uma cura de uma dor de cabeça de uma criança, ao ressuscitar um morto, desde uma cura de uma febre, a cura de um câncer, a cura de um tumor. Não existe maior ou menor, porque cada um deles tem uma importância para quem recebe. Para aquelas pessoas, eles estavam glorificando a Deus, mas será que a multidão se alegrou dessa maneira? Ou simplesmente ficou extasiado com aquele fenômeno de aquele menino ser ressuscitado? Ou será que se alegrou como a mãe? Então é por isso que nós não podemos ser tóxicos para ninguém. Porque quando o seu irmão é abençoado, quando o seu irmão recebe um milagre de Deus, ele tem uma importância para aquela pessoa. Então você também tem que se alegrar. É engraçado. Eu lembro que uma vez o Espírito Santo me repreendeu de uma forma muito grande. A minha esposa uma vez chegou em casa, isso faz muito tempo, há uns 15, 16 anos atrás, e falou assim: amor, eu tenho uma coisa boa para contar. Eu falei: o que foi? O meu irmão se converteu. Sabe, pastor, mas na hora, sabe, eu falei amém. Mas sabe aquele amém? E aí, quando eu fui orar, o Espírito de Deus falou assim: mas que sentimento egoísta no seu coração. Você não sabe a importância de uma alma para o reino de Deus? E eu não vi verdade nesse seu amém. Parecia que era uma coisa qualquer. Porque se a sua esposa chegasse e falasse: amor, eu ganhei uma casa, a minha alegria seria, pois uma alma vale muito mais que isso. O Espírito de Deus disse para mim nesse dia, e a partir dali eu comecei a entender e comecei a valorizar mais o que Deus faz na vida das pessoas. Quando as pessoas declaram que foi Deus, eu tenho que glorificar, eu tenho que exaltar a Deus e tenho que me alegrar, porque aquilo também diz respeito a mim. Aquilo também diz respeito a mim, porque eu e meu irmão somos um. Aquilo que acontece na minha vida também diz respeito a você. A bênção de Deus para a tua família diz respeito a mim. A bênção de Deus para a minha família diz respeito a você também. Porque quando não estamos bem, a Bíblia diz que nós somos corpo. Quando um dedo não está bem, o corpo todo sofre. Essa semana eu pisei em um prego 18x27, desse tamanho, entrou, mas até o osso. Eu tive que pisar com o outro para poder despregar o meu pé. Então um simples furinho acabou com o meu dia e com a minha semana toda, está melhorando agora. Então, nenhum simples membro fez o mal, todo o corpo sofreu, inclusive a cabeça, a mente, por causa da febre, por causa da dor intensa no corpo. Então é assim, se a Bíblia chama nós de corpo, se um está ruim, o outro também está. Se um está bem, o outro também está. Então isso é igreja, o resto é ajuntamento, o resto é aglomeração, não tem nada a ver com igreja, porque igreja parte do princípio, do indivíduo. Então você não é número aqui nessa igreja. A igreja Comunidade Cristã, Graça e Fé, nunca teve você como número aqui, e nunca você vai ser número aqui. Você vai ser um indivíduo que é lembrado pelos seus pastores com características, com jeito, com sentimento, com forma, com jeito de agir, com características próprias de ação.
Porque é assim que Deus nos vê. Você não é número, você é um indivíduo. E como indivíduo, Deus olha para você como um indivíduo. Deus conhece as tuas lágrimas, Deus conhece a tua dor, Deus conhece as tuas alegrias, Deus sabe de A a Z o que está dentro de você, o que está passando dentro de você. Então não se preocupe, não tema, o Espírito de Deus está aqui para confortar o teu coração. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça por um minuto. Nós já vamos estar servindo a Santa Ceia, mas antes disso eu quero ministrar sobre a tua vida. Deixa eu dizer para você, com seus olhos fechados, toda a atenção, porque o mundo espiritual ele é sensível, qualquer coisa tira a sintonia com o céu. Então não permita, enquanto você não receber por completo a bênção do Senhor, não permita que nada roube a tua atenção. Você dizia no teu coração que a caminhada acabou, que o tempo já estava terminado, que você olhava para as tuas atitudes presentes e as tuas atitudes passadas e você dizia para você mesmo: não tem nada novo para eu fazer, não há uma direção para eu tomar, parece que tudo acabou, parece que já chegou ao fim, não há mais promessas para mim, não há mais profecias da parte de Deus para mim. Mas é aí que você se engana, é aí que você se engana. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, e Ele quer que você coloque o teu coração no altar, que você tire algumas coisas que você colocou e trouxe desconforto entre você e Deus, da tua comunhão com Deus. Deus quer que você acerte o teu altar, Deus quer que você se posicione novamente como um soldado, como uma soldada do Senhor, para você fazer grandes coisas. Tem muita coisa ainda para fazer, meu servo e minha serva. Tem muita coisa ainda para fazer, meu servo e minha serva. Tem muitas obras ainda para fazer. Ainda não chegou ainda o tempo do fim para você. Ainda não chegou o tempo do fim para você. Fica tranquila, o Espírito de Deus cuida da tua casa. O Espírito de Deus cuida da tua família. O Espírito de Deus cuida do seu marido, mulher. Você sabe que Deus está falando contigo. O Espírito de Deus cuida dos pensamentos do teu marido. O Espírito de Deus cuida dos pensamentos que estão na tua mente, que estão guerreando na tua mente. O Espírito de Deus cuida de você. Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus quebra a barreira, Deus ressuscita sonho, Deus traz de volta aquilo que já estava num caixão, aquilo que já estava pronto para ser sepultado. Deus, nesta noite, traz de volta para te mostrar, Ele está aqui. E ainda não chegou a hora de você enterrar os teus sonhos, ainda não chegou a hora de você enterrar as coisas preciosas que Deus colocou no teu coração, ainda não chegou a hora, você ainda não contemplou ainda a grandeza de Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus glorioso e eterno, Pai, em nome de Jesus, somente o Senhor é o Deus para trazer, ó Pai, a luz, as verdades do Senhor, e fazer penetrar nesse coração, ó Pai querido, o teu querer e a tua vontade. Senhor, quebra agora toda barreira, Senhor, desfaça agora, Senhor, todo laço, tudo aquilo que o inimigo, ó Deus, tem colocado neste coração, Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus. Ó Deus, todo laço, Senhor, que tem sido armado para esta vida, ó Deus, toda tristeza, Senhor, que está, ó Pai querido, assolando, Senhor, este coração e esta mente, ó Deus, todo pânico, Senhor, toda depressão, ó Pai, que está, Senhor, há dias assolando esta vida, Senhor, tira nesta noite. Oh Espírito Santo, o Senhor é mestre nisso, o Senhor é mestre nisso. Espírito Santo, entra agora neste coração, faça ter sentido, Senhor,
esta vida, Senhor, que está sendo tocada agora pelo Senhor. Tira desta mente, Senhor, toda a podridão, tudo aquilo que o inimigo tem conseguido, ó Deus, colocar neste coração, seja repreendido agora, seja tirado agora, Senhor, para que a palavra da vida possa entrar, para que a palavra que produz fruto possa entrar e fazer morada, Senhor, neste coração.